Vamos então falar um pouquinho sobre a sensibilidade da ética de Jesus. É importante a gente observar que Jesus se importava com pobres e com ricos, se importava com os doentes, com as crianças, com os oprimidos pelo diabo, com as mulheres, com a cidade, com a limpeza no coração humano. Lembra que a gente falou sobre o ritual dos fariseus, que eles chamavam de sepulcro caiado? Então, ele se importava não apenas com o que acontece do lado de fora, mas com o que acontece do lado de dentro. Se importava com a limpeza do templo e também recebeu ajuda. Ele podia falar o seguinte: não, ter gente me ajudando financeiramente no ministério, eu sou Jesus. Ter gente para vigiar comigo em oração no meu momento de sofrimento, eu sou Jesus. Mas não, né? Ele está ali. Na hora da pedra, lá em Lázaro, ele podia fazer assim, ó. Não, tirar é a pedra. Então é importante observar que assim, Jesus ele não abusa, né? Como é que eu posso dizer? Daquela questão de eu sou Deus, então ninguém me segura. Não. É interessante, né? Ele agiu como ser humano, como um de nós. E nós, às vezes, não queremos agir como um de nós. É de estranhar a humildade de Jesus, né? É incrível isso. E é importante a gente ficar atento, né, com essa situação a respeito da postura de Jesus. E muitas vezes, eu e você corremos o risco de nos importarmos mais com os pobres do que com os ricos. Por exemplo, há uma discussão, né, na área da teologia sobre uma perspectiva em que Deus ama o pobre como se o rico não tivesse valor. Então tem aquela questão da teologia, como se assim, o foco fosse as mulheres, fossem os negros, fossem os pobres. E é importante observar que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus não segrega. Ah, esse é branco, esse é negro, esse é gordo, esse é magro, esse é velho, esse é jovem. Não. São almas. Essa construção é nossa. Então, é importante eu tratar o filho do verdureiro e o filho do juiz do mesmo jeito. Eu tratar o irmão, né, que tem pós-doutorado da mesma forma que o irmão analfabeto. Eu preciso tratar, né, o irmão popular da mesma forma que o irmão anônimo. Mas lembra daquilo que nós falamos lá atrás sobre o que dá certo? O que dá certo é você fazer média com os proeminentes. Só que não existe proeminente na igreja. Não existe prateleira de cima na igreja. Ah, mas eu estou cansado de ver. Você está cansado de ver porque distorceram o conceito de igreja que a Bíblia deixou pra gente. Porque não era para ser assim. A Igreja Católica teve um problema recente com relação ao símbolo da Amazônia, uma teologia ambiental. Exatamente. Aí apareceu um padre na Alemanha falando lá que Jesus morreu pelos homens, não pelo planeta. O padre pegou e falou, mas até crente está entrando nesse teologia da libertação de uma série de coisas. E assim, e aquele caso, né, como falamos aqui agora há pouco, né, a respeito, né, dessa questão de que assim, o pobre tem o seu valor, mas o pobre é tão pecador quanto o rico. É importante observar. E o rico precisa tanto de salvação quanto o pobre. É importante ter isso. E Jesus não tinha esse negócio de assim, ah, esse aqui é pobre, ou esse aqui é rico. Hoje, por exemplo, é mais fácil a igreja tentar adular o rico, né? E quando eu falo rico aqui, por exemplo, numa igreja que todo mundo ganha um salário, quem ganha 3 salários é o irmão que tem dinheiro, né? Então assim, essa questão não pode vingar entre nós. Até porque, como eu falei aqui agora há pouco, imagina se você é esse irmão afortunado, como é que você se sentiria? Eu me sentiria usado. Entende? Eu me sentiria assim, eu não tenho valor, ou seja, se eu perder meu emprego, se eu perder minha empresa, se eu perder minha herança, se eu perder meu dinheiro,
eu vou ser igual o irmão fulano aos olhos do pastor. Isso já aconteceu comigo com a igreja. Entende? E aí o que acontece? Aí às vezes a pessoa, ela não consegue perceber que ela não está me agradando. Tudo bem, vai ter hora que eu vou me sentir adulado, como aquele menino mimado. Eu posso fazer isso, fazer aquilo, porque o pastor vai vir cheio de dedo para falar comigo. Mas vai chegar uma hora que a ficha vai cair, em que eu vou querer ser tratado como ovelha. Só que eu sei que eu não sou ovelha. Eu sou um pote de ouro para ele. E aí, assim, eu não sei você, mas eu teria dificuldade de respeitar um pastor que me tratasse assim. Eu lutaria para respeitar, mas eu não acho que seria fácil. Entende? E aí, nesse caso, se importava com os doentes, em vez do... Porque assim, não sei se você percebe a teologia do povo na época de Jesus, que se você está cego, se você está manco, se está acontecendo alguma coisa, é porque, você fez alguma coisa no verão passado. E aí, Jesus não tinha isso. Se aproximava de todo mundo. Aí as crianças vêm, e essas crianças vão atrapalhar Jesus. Não, pode vir. Elas não me atrapalham. Então, eu não sei se dá para perceber, Jesus, ele antes de subir, ele fala, olha mulher, vai lá, eu subo ao meu Pai, vosso Pai, subo ao meu Deus, vosso Deus. Vai lá e fala aos meus irmãos. Vão contar para eles que eu ressuscitei. Ele deixou isso para uma mulher. E detalhe, as mulheres estavam sempre assessorando. Numa época que a mulher não era vista da mesma forma pela sociedade. E então, a questão da própria Jerusalém, que mata os seus profetas, mas ainda assim, ele tratava com amor. Jerusalém, Jerusalém, eu queria, como a galinha que abriga os pintinhos, eu queria cuidar de você. E você não reconheceu o dia da sua visitação, né? Então, a limpeza do coração, falamos agora há pouco, né? A limpeza do templo, né? Porque tinha gente que queria fazer do templo um lugar, né? Para que, vamos extrair o máximo possível. Tem gente que vai pegar aquele texto para falar de venda de coxinha na igreja, na cantina. Só que ali era um outro contexto. Era um átrio que era destinado para a adoração dos gentios. E o que acontece? Aquele lugar ali, que deveria ser para abertura aos povos, era um lugar que assim, a nossa parte a gente usa para adoração. A parte deles, a gente usa para trocar, fazer a moeda de troca. Que também não era um problema a moeda de troca, porque o cara vem da tribo lá do extremo, lá do outro extremo. Então, em vez do cara vir com um animal, ele vende o animal, vem com o dinheiro, troca o dinheiro e tal, pega a moeda do templo e traz o animal. Pronto, acabou. Mas o que acontece? Estava fazendo num lugar que era um lugar para quê? Para testemunho para os povos. E aí Jesus fica indignado porque vocês estão pensando em dinheiro em vez de pensar nas pessoas. Atual isso, né? Entende? Então é aquele caso. A pessoa que senta para te ouvir, ela não é uma cifra. E se ela vem e senta ali, achando que você vai tratá-la por causa do dinheiro que ela ganha, você tem que mostrar para ela que ela está muito enganada. Eu não quero saber quanto é o seu dízimo. Eu quero saber que eu não posso ter sua mão suja, minha mão suja com o seu sangue. Eu não posso chegar diante de Deus e saber que eu fui omisso de orientar você por causa do seu dinheiro. Então eu vou para outra igreja. Então que outro pastor suje as mãos de sangue. Eu não. Aí imagina, se de repente você vai para uma outra igreja, o outro pastor também não quer, o outro também não quer, o outro também não quer, você se conserta. Mas se alguém aceitar o tal do din-din, o faz-me rir, aí pronto. Aí fica difícil educar. Então, esse é o dilema. Esse é o dilema que a gente passa, né? E a questão, né, da ajuda, como nós falamos aqui, a gente observou que Jesus ele assumiu tanto sua humanidade que ele não ficou naquela de vou mostrar que sou forte. A gente fica assim, mas se eu mostrar fraqueza, ninguém vai me ouvir, ninguém vai me respeitar. Jesus chama os seus amigos. E ele ainda fala o seguinte, olha, vocês não separam tempo, nem uma hora para vigiar comigo. Oi. Uma pergunta, você voltou 2 vezes esse assunto, que Jesus, uma vez trabalhando na Bíblia, depois que tem uma passagem, agora não lembro de qual dos evangelhos, fala que quando depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, a multidão quis eleger Jesus como rei. E ele, sabendo todas as coisas, se retirou e foi lá no monte.
também desse processo não que Jesus não fosse humilde, porque ele foi o exemplo de humildade, mas também não era o propósito dele não se revelar por inteiro, justamente para ele não ser levado como rei, justamente para ser pisoteado, caluniado. Não, nesse contexto sim. Só que no contexto da agonia do Getsêmani, ele não tinha o porquê ali, porque assim, ali era o círculo íntimo dele. Entende? Assim, é como, por exemplo, num contexto em que ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias. Aí é uma situação porque multidão não tem cérebro, né? Se alguém disser que você cometeu pedofilia, vem todo mundo com porrete e sai batendo em você. Entende assim? É assim, do nada. Eu não sei se vocês lembram de uma situação de uma postagem que fizeram de uma moça que tinha, acho que disseram que ela tinha matado, torturado, sei lá, uma criança, alguma coisa assim. Arrastaram a mulher, deram com tábua de 30 na mulher, fizeram um monte de coisa, a mulher morreu e ficou provado que a mulher era inocente. Deixou marido, deixou filhos e a mulher não tinha feito nada. E aqueles homens, os que foram presos, porque foi uma multidão, né? Mas os que foram presos choravam igual criança, como assim? O que eu fui fazer? Porque além de ter tirado a vida de alguém que era inocente. Então a multidão não tem cérebro. Se pegou a multidão vai contigo. Agora, no caso ali, era uma situação diferente que Jesus está sofrendo e ele compartilha com os seus discípulos, que ele tinha como amigos mais chegados, dizendo o seguinte: olha, eu preciso de vocês aqui para ficar comigo nesse momento. Tanto que os amigos cochilam e ele fala: não, vocês nem uma hora. Né? Então, é aquela seguinte situação do tipo, eu podia fingir que estava tudo bem. Né? E como vocês vão dormir, eu sei que vocês vão dormir, aí eu vou e abro meu coração para o Pai. Mas não, ele deixou claro para eles que assim, a alma dele estava angustiada. Então percebe a diferença de um contexto para o outro? Né? E a gente precisa aprender isso. Mas é difícil hoje o pastor achar o círculo íntimo. Isso é verdade. Tem homens se matando. Porque talvez se ele fosse contar o que estava passando, o próprio círculo íntimo ia jogar para todo mundo o problema do pastor. Tem o pastor Pote circular. Ele ajuda outros pastores, porque ele não acaba não expondo, ele é da Assembleia. Não sei se era de velho, mas ele é o pastor Pote, muito conhecido entre os pastores, que ele ajuda muitos pastores. Então, assim, não tem ambiente para conversar. Ele entendeu que isso é um ministério para ajudar outros pastores. Até porque, assim, o pastor também é alma, né? Sim, com certeza. Mas como o pastor Vladimir falou, você vai compartilhar a sua dor com quem? Porque quem garante que aquela pessoa que está do seu lado, dizendo assim, pode contar, conta para mim. A pessoa está só esperando, a pessoa está salivando ali, ó, só esperando você contar para, assim, se você estava ruim, vai ficar pior. Né? Tem isso. Infelizmente é uma verdade, tem que concordar contigo, pastor. E aí,